Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você aqui hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro, para mais o Evangelho do Dia. Hoje nós vamos meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o evangelho de hoje é como se Jesus nos dissesse: agora eu não vou só falar com você, eu vou entrar na sua casa. Porque ele vai e sai da sinagoga e vai para a casa de Simão e André. Isso parece simples, mas é um detalhe que muda tudo, porque Jesus não quer ficar só no lugar do culto. Ele quer tocar o lugar onde a gente vive, o lugar onde a fé encontra rotina, o lugar onde a dor mora sem plateia. E quando Jesus entra naquela casa, ele não encontra a mesa posta, ele encontra febre. A sogra de Simão estava de cama. E eles logo contaram a Jesus. E essa frase é pequena, mas ela é um caminho espiritual. Quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente conta Jesus. Quando a gente não tem solução, a gente entrega a informação do céu. Quando a gente não controla, a gente coloca diante dele. E Jesus não responde em discurso, ele não traz teorias sobre sofrimento, ele não dá uma explicação filosófica sobre a dor. O texto diz que ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Repara como Jesus cura. Ele cura aproximando, ele cura tocando, ele cura levantando. Tem gente que acha que Deus cura à distância porque ele não quer se envolver. Mas o Evangelho mostra o contrário. Deus se envolve. Ele entra no quarto, ele pega na mão, ele te levanta. Porque Jesus não tem nojo da sua fraqueza. Ele não se assusta com a sua febre. Ele não se afasta da sua crise. E a febre desaparece. Mas o que vem depois é ainda mais profundo. Ela começou a servi-los. Isso não é mão de obra. Isso é sinal de restauração. A cura verdadeira não deixa a pessoa vazia. Deixa a pessoa de pé. Devolve a dignidade, devolve o sentido, devolve a capacidade de amar. Porque quando Jesus cura, ele não devolve só a saúde, ele devolve a vocação, ele devolve o lugar, ele devolve a vida. E então o evangelho muda de cena e fica quase cinematográfico, né? À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos. A cidade inteira se reúne em frente à casa de Simão e André. Agora não é mais só o quarto, é a porta, é o mundo batendo, é a fila da dor, é a multidão trazendo tudo que está quebrado.
E Jesus cura muitos, expulsa muitos demônios, e há uma frase que ontem já apareceu e hoje volta com força também nesse evangelho: ele não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. E aqui está um segredo espiritual que vale ouro: nem toda verdade dita é santa. O demônio pode saber o nome de Jesus, mas não tem direito de interpretar Jesus. Ele pode reconhecer, mas não governa. Ele pode gritar, mas não conduz. Jesus não permite que a voz das trevas dê narrativa sobre a tua vida. Jesus não deixa o mal contar a tua história. Jesus não permite que aquilo que oprime seja também aquilo que te define. E aí, quando você pensa que Jesus vai aproveitar o sucesso, que ele vai ficar ali com a casa cheia, com o povo admirando, com a fama crescendo, o evangelho quebra essa expectativa. E fala que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar de deserto. Isso é decisivo, porque Jesus não vive da pressão da multidão. Jesus vive da intimidade com o Pai. Ele não é movido pelo aplauso, ele é sustentado pelo silêncio. E aqui tem uma palavra para você que está cansado. O teu esgotamento pode não ser falta de força. Pode ser falta de deserto, pode ser falta de oração escondida, pode ser falta de lugar onde ninguém te exige nada, onde ninguém te chama, onde ninguém te pressiona e você só fica diante de Deus. Porque tem gente que quer curar o mundo e não tem tempo de se ajoelhar. Tem gente que quer servir todo mundo, mas não aprende a receber. Tem gente que vive apagando incêndio e nunca entra no lugar onde o fogo de Deus reacende por dentro. E então Simão e os companheiros correm atrás de Jesus e dizem: todos estão te procurando. É a voz da demanda, a voz da urgência, é a voz do você precisa ficar aqui. É a voz do mundo dizendo: você é necessário, você é indispensável, você não pode parar. Mas Jesus responde com liberdade: vamos a outros lugares, devo pregar ali também, pois foi para isso que eu vim. Ou seja, Jesus não se deixa prender, nem pela necessidade, nem pelo sucesso, nem pelo carisma, nem pela expectativa dos outros. Ele cura sim, ele acolhe sim, mas ele não perde o centro. Ele sabe para que veio. E isso é um espelho para nós, porque muita gente se perde não só no pecado, se perde no excesso, se perde no todo mundo me procura, se perde no eu tenho que dar conta, se perde no se eu não fizer ninguém faz, eu não posso parar, e vai ficando com febre por dentro. A febre do peso, a febre da ansiedade, da culpa, a febre da cobrança. E o evangelho de hoje é Jesus entrando na casa e dizendo: eu curo a tua febre. Mas também é Jesus saindo de madrugada e dizendo: eu te ensino o caminho do equilíbrio, intimidade com o Pai. Porque existe uma febre que é física, e existe uma febre que é da alma, e as duas precisam de cura. Talvez hoje você seja a sogra de Pedro, deitado, febril, sem força, precisando de mão. Ou talvez você seja a porta de casa, cheio de gente te cobrando, te sugando, te pedindo. Ou talvez você seja o próprio Jesus no escuro, precisando do deserto para não se perder. E em qualquer um desses lugares, Ele vem, Ele entra, Ele toca, Ele cura, Ele ordena e Ele te chama de volta para o essencial. Meu irmão e minha irmã, eu quero orar por você. E antes da gente rezar, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários como um ato de entrega: Jesus, entra na minha casa e cura a minha febre. Jesus, entra na minha casa e cura a minha febre. E se você quiser completar, você pode colocar: Jesus, entra na minha mente e cura a minha febre, entra na minha família e cura a nossa febre, entra no meu coração e cura a minha febre.
entra na minha ansiedade, entra na minha saúde, entra nos meus relacionamentos, entra e cura a minha febre. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a clicar na palavra que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se, e fazer parte dessa corrente de oração que tem crescido a cada dia mais. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E antes da gente orar, clique no botãozinho de gostei também, que isso faz com que a gente alcance mais e mais corações. Amém? Feche seus olhos. Vamos rezar. Senhor Jesus, hoje nós te recebemos como aquele que entra na casa. Tu não és um Deus distante, o Senhor é um Deus que atravessa a porta, que vê a cama, que recebe a febre, que percebe, que escuta o silêncio de quem não consegue nem explicar a própria dor. Entra, Jesus. Entra, Senhor. Entra na casa dessa pessoa que ora comigo. Entra na realidade dela, entra no quarto onde ela chora escondido. Entra na cozinha onde faltou paz. Entra na sala onde a família se divide. Entra na mente onde os pensamentos não param. Entra no coração onde existe medo, culpa, ferida antiga, cansaço acumulado. E eu te peço, Jesus, se aproxima. Segura a mão dessa pessoa, levanta por dentro, porque há gente que está de pé por fora, mas está caída por dentro. Tem gente que sorri por fora, mas está febril por dentro. Tem gente que cumpre tudo por fora, mas por dentro está queimando de ansiedade e solidão. Toca, Senhor. Cura a febre da alma, cura a febre da pressa. Cura a febre do excesso, cura a febre do peso invisível, da comparação. Cura a febre da cobrança, a febre do medo do amanhã. Eu intercedo também pela família dessa pessoa. Visita o casamento, os filhos, visita os pais. Que a tua presença entre e faça o que ninguém consegue fazer. Trazer paz onde só havia tensão. Trazer perdão onde só havia orgulho. Trazer recomeço onde só havia desgaste. E como fizestes com a cidade inteira, na porta daquela casa, eu te apresento agora todos os doentes, todos os aflitos, todos os cansados que estão ligados a essa oração. Senhor, toca. Jesus, liberta. Senhor, restaura. E não permitas que a voz do mal fale mais alto. Cala toda acusação, cala todo medo, cala toda opressão, e que a tua palavra seja a voz que governe. E ensina-nos também, Jesus, o caminho do deserto. Dai-nos a graça de rezar no escuro, de buscar o Pai quando ninguém está vendo, de não vivermos apenas no barulho do mundo, porque a nossa vida não pode ser sustentada pela demanda, tem que ser sustentada pela tua presença. E é com essa fé, Jesus, que nós rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Jesus visite a tua casa e cure toda a febre do corpo e da alma. Que Ele te dê paz no coração, ordem na mente e força para recomeçar. E que Ele te conduza ao deserto santo da oração, onde a tua alma volta a respirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você.
Compartilhe esse evangelho com pelo menos 7 pessoas que precisam também ser curadas dessa febre. E eu te vejo mais tarde na nossa oração da noite. Meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. E hoje, que Jesus entre na tua casa e que tudo que era febre se transforme em paz. Vai com Deus e não se esqueça, Jesus te ama muito.